Ao contrário do que possas pensar, é o nome do primeiro podcast do IP Beja. Um podcast onde, através de conversas, iremos descobrir outras realidades e enriquecer-nos com elas. Iremos viajar não só por Portugal, mas também pela América, Europa, África, através de histórias de vida dos nossos alunos. Ao contrário do que possas pensar, o nome deste podcast não é apenas um título, é uma provocação, pois também é esse o papel da academia, ser provocadora. Não por irreverência, mas para provocar aquilo que é a essência de qualquer sistema educativo, pôr-nos a pensar sobre o que nos rodeia, mostrar-nos outras perspectivas, colocar dúvidas onde existem certezas. Ao contrário do que possas pensar, não pretendemos mudar opiniões. Pretendemos partilhar novas formas de ver a realidade através das nossas conversas. Queremos conversar sobre tudo, sem tabus, mas de uma forma saudável, racional, como deve ser toda e qualquer conversa. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ao Contrário do que Possas Pensar. O meu nome é Luís Luz e hoje vamos até Cabo Verde. Para esta viagem vamos ser conduzidos pelo Albertino. O Albertino vem da ilha de Santo Antão e, talvez por influência familiar, desde muito cedo que começou a fazer pequenos negócios, aproveitando sempre os recursos naturais que tinha ao seu dispor. Veio para Portugal para estudar artes, resultado de uma paixão pelo teatro, e acabou no Politécnico de Beja a estudar agronomia. Vê grandes diferenças relativamente a Cabo Verde na forma como, em Portugal, as pessoas se relacionam umas com as outras e até com a vida. Preparem-se, pois, para uma viagem onde o Albertino nos mostra o seu percurso, mas também a sua visão de vida, de felicidade, onde também iremos abordar as questões do racismo em Portugal. Não de uma forma tão aprofundada como eu gostaria, mas em futuros episódios lá chegarei. Boa viagem! Hoje temos o Albertino. O Albertino vem de Cabo Verde e, em primeiro lugar, quero agradecer também o ter aceitado este desafio. Quantos anos é que tem, Albertino? 26. 26 anos. Exato. E chegou aqui ao Politécnico, vindo de Cabo Verde. Já agora, Cabo Verde, hoje, a Morna, foi considerado património imaterial da humanidade. Portanto, isto não há coincidências, o facto de você estar aqui e realmente ter acontecido isto hoje. Bem, não sei, mas pronto, acredito que não, mas de certa forma é bom ouvir isso, é bom ouvir que há um reconhecimento da nossa música, não é? E a Morna é muito importante em Cabo Verde, começando por aí. É porque a Morna não só é uma forma, não só é uma música, mas é uma forma de transmitir a vivência dos cabo-verdianos, é uma forma de expressar das pessoas, de manifestar as suas angústias ou os seus sentimentos. Foi usado muito que as pessoas expressavam o seu sentimento de isolação ou de perda, porque a morna não é só usada de forma a retratar cenários de amor, mas de perda também, porque é muito usada até, é uma música usada até também, depende do estilo, até em funerais, por isso é uma música muito diversificada e em muitos contextos. Há mornas ligadas a pessoas que emigraram, ou seja, o sentimento de partida e tudo isso. Então, pronto, a morna, de certeza, tem um grande papel. É uma espécie de fado cabo-verdiano. Exatamente. Também tem essa mostra de sentimentos, essa mistura toda. Exatamente isso. Comparando com o português, seria exatamente isso, o papel da morna. Ok. Você nasceu em Cabo Verde? Sim. Em que ilha? Nasci na ilha de Santo Antão. Santo Antão. Certo. Sempre lá viveu? Cresceu lá? Sim, sempre vivi lá. Claro que de vez em quando me férias na ilha vizinha, que era São Vicente, mas tirando isso... Essencialmente fez lá os seus estudos também? Sim, Foi lá que estudou? Estudei na ilha de Santo Antão, até o 12º ano. Sempre lá? Sempre lá. E em Santo Antão falam crioulo também? Sim, falamos crioulo no dia a dia, mas entretanto nas escolas se fala português. É obrigatório que os alunos e os professores falem português. Então, vocês aprendem português no primeiro ano? Praticamente desde o jardim de infância. Desde o jardim de infância aprendem português. Mas isso não é complicado para uma criança entrar assim, estar habituado a uma língua e depois entrar assim na escola e tem que aprender a falar português? Acredito que não, porque a criança, quando pequena, segundo dizem, tem a capacidade de
de aprender mais do que uma língua e distinguir entre elas. Até porque, mesmo se não falasse português na sala, mas imagina uma criança cabo-verdiana que é filho de um pai, por exemplo, de Santo Antão e de uma mãe, por exemplo, de Santiago. São dois crioulos diferentes. Ou seja, já seria uma criança que teria que ter a capacidade de distinguir os dois crioulos. Então, como é que, se entre ilhas há crioulos diferentes, a língua comum qual é? É o português ou há um crioulo mais assim, específico? dá para perceber entre nós o crioulo, só que as expressões de cada ilha que diferencia o crioulo. Embora também o sotaque é muito diferente de ilha para ilha, mas o que diferencia mais são as expressões. Só que isso é mais uma particularidade. No básico conseguimos comunicar entre nós. Só que depois, quando vêm as expressões, é que já dificulta as coisas. Porque Como é que se entendem? Eu, para ser sincero, não sou muito bom nessa matéria, porque, como já disse, nasci em Santo Antão e para São Vicente e Santo Antão, o crioulo é praticamente igual, porque a maioria da população que vive em São Vicente é de Santo Antão. Ou seja, foram pessoas que foram para lá e fixaram as suas raízes lá. Entretanto, o crioulo deles tem uma diferença porque é um estilo mais tranquilo, mais soft de falar. E nós é um tipo um pouco mais... mais formal, se calhar diria numa expressão crioulo mais fundo, não é um crioulo assim mais intenso. Okay. É como Portugal ter regiões diferentes, por exemplo, vamos daqui do Alentejo até o norte, e o que diferencia se calhar é o tom, o sotaque. São Vicente para Santo Antão é a única coisa, é só o sotaque. Já para outras ilhas já diferencia em expressões, já não é só o sotaque, já as expressões também é que vai variando. E você, quando entrou então no Jardim de Infância, foi isso? Primeiro foi para o Jardim de Infância? Certo. Sentiu então essa grande diferença do português ou adaptou-se rapidamente? Houve uma adaptação assim? As pessoas falam mesmo português desde o Jardim de Infância? Começam devagarinho, obviamente? Sim, exatamente. Lá está. Não se sente aquele impacto porque aquilo vão de forma tranquila, porque no Jardim de Infância, de certa forma, não o sítio. Pronto, tudo se começa lá, porque é a base, é o alicerce de tudo, mas é de uma forma mais tranquila, a pessoa vai se sentindo confortável, porque, por exemplo, se estão a te ensinar o abecedário ou coisa assim, ou a escrever o A e a U, de certa forma, essas coisas tinham que ser em português, não é? E então vão introduzindo aquilo num contexto que a pessoa, quando chega, por exemplo, no primeiro ano, já ouve português, já não é uma coisa estranha para ele, já... Então o primeiro ano já é falado em português? As pessoas sempre falam em português. E a partir daí acabou? É sempre em português? Sim, é sempre em português, mas para nós não tem tanta dificuldade porque o nosso crioulo é muito parecido com o português. O que diferencia é que nós cortamos letras, então... Para ficar mais rápido a conversa, não demorar tanto tempo a nós queremos economizar nas palavras. Você, Albertino, também é uma pessoa que desde cedo também foi bastante empreendedora, não é? Exato. O seu pai tem não sei se podemos chamar uma fábrica, mas produz aguardente, não é? Exato. Na ilha. E você, desde pequeno, que também esse bichinho de fazer alguma coisa, de conseguir ali... Há uma experiência com hortas, não é? Que você, desde pequeno, com que idade é que tinha? Aí uns 9 anos de idade. Os 9 anos, conta essa assim. história. O que é que você resolveu fazer, então? Assim, eu aos 9 anos de idade, lá embaixo da minha casa, tinha uma grande pedra que meu pai, quando era mais novo, tinha feito uns regos, uns sulcalcos em cima da pedra. Então aquilo já andava lá abandonado. Eu e um primo meu pensámos, isso aqui anda abandonado e que tal fazermos alguma coisa disto? Então pensámos, olha, se calhar fazermos umas alfaces, um coentro, já que aquilo é uma pedra também, um solo muito superficial. Então, mas era a pedra tinha lá uns chocalcos e enchido de terras. Era enchido de terra, exato, era enchido de terra. Então, pensámos naquilo, fizemos um viveiro de alfaces. Aos 9 anos. Aos 9 anos, aquilo pronto, tinha muito, quando fomos à colheita, aquilo tinha muitos alfaces e então
Pensámos, isso só para casa é demais, temos é que vender isso, pá. Então, metemos aquilo num cesto, né? Temos aquilo num cesto e, em primeira instância, começámos a vender na nossa localidade, porque aquilo já fazíamos numa altura que às vezes coincidia com o Natal, é uma altura que há a procura mesmo de alface para pratos e tudo. E então, pronto, começámos assim. Depois, quando eu terminei o sexto ano, fui para a escola, numa escola aqui numa cidade, numa vila, que é a Coculi. Ali tinha um supermercado que tinha uma parte que os meus pais costumavam fazer compras por uma mercearia que nós temos, porque aquilo tinha uma parte que vendia a grosso e a retalho. Então, eles já conheciam-me, que eu costumava ir fazer compras também, porque os meus pais desde cedo atribuíram-me aquilo da responsabilidade. E então falei com eles disseram, por que não, traz. Então eu no sétimo ano, quando ia para a aula, já lavava um saco de alfaces e deixava à porta do supermercado, já sabiam que era meu, e então ganhava um extra, podia ter as minhas coisas, só que pronto, como eu não tinha tanta essa necessidade, eu decidi então guardar o dinheiro. E depois, como quando se faz a colheita da cana, é uma coisa que todos os crianças, e mesmo não só crianças, querem ir lá buscar uma cana de açúcar para chuparem. Então tinha aquela tradição, mas eu lá sentado a chupar uma cana, eu vi o pessoal que trabalhavam connosco a juntar a palha da cana e ficava muita cana no chão. Eu pensei, por que eu não apanhar essas canas e fazer aguardente também? Então, com os restos, com as canas que ficavam junto da palha. Então comecei a juntar aquelas caninhas, e meu pai, vendo o meu entusiasmo se calhar em seguir as pegadas dele, ou vendo o entusiasmo em valorizar o que já era nosso, então ele me deixou fazer na altura foi uns 10 litros de aguardente, e então ano para ano a coisa ia aumentando, até que chegou a um nível... Já estava a fazer concorrência ao seu pai. Isso não era boa ideia agora, realmente. Isso é que não era boa ideia. Mas pronto, já ao menos ele viu que eu valorizava o que ele tinha construído até então, e que pronto... Mas usava essas canas também na fábrica do seu pai, e digamos que era ali à parte, ficava com esses litros que conseguia tirar dessas canas, desses restos. Exato. Eu fazia molhos de canas, porque como são propriedades relativamente grandes, não é? E eram molhos de canas e que davam para aí vários litros de calda. Então, como aqui as pipas são grandes, ele metia aquilo, por exemplo, dizem por baldes, né? Metia por baldes contados dentro de uma pipa, e quando iam limbicar, que é o processo de destilação, que chamam de limbicar em crioulo, é o processo que usam para destilação, e na altura da destilação ele apanhava os baldes de novo que tinham deitado dentro da pipa e dava-me, ou limbicava, e depois dava-me o aguardente. E o que é que você fazia com esse aguardente? Esse aguardente eu deixava todo o pessoal vender o aguardente. Eu, esperando a altura em que o aguardente tivesse mais a bom preço, eu vendia. Como era pouco, também tinha que ter mais lucro com aquilo. Então você esperava que ali o mercado tivesse com o melhor preço possível, e era aí que você aproveitava e rentabilizava ao máximo a sua aguardente. Exato, e eu vendia ao meu pai também. Vendia ao seu pai. Vendia, ou seja, como quem diz, eu dava ele para vender a alguém, ou eu vendia ele de certa forma. E pronto. E depois, claro que depois com a evolução das coisas, eu passei a arranjar até clientes meus e vendia o meu, e também como fazia mesmo concorrência ao seu pai, não, mas não chegava a ser uma concorrência, porque eram quantidades pequenas, duas realidades diferentes, mas eu até arranjava às vezes das pessoas que eu conseguia arranjar, como viam que era um produto bom. Depois, quando terminava o meu, compravam do meu pai, porque pronto, o meu pai agora... Ou seja, dava ali era tipo um brindezinho às pessoas, olha, comprem lá o meu, depois se quiserem mais, tem ali. De certa forma eu era isca, não é? Sim, era o isco. Era o isco da coisa. E você foi fazendo isso ao mesmo tempo que estudava também? E as alfaces também continuavam? Continuavam, quer dizer... E aí nos alfaces era sócio com o seu primo? O meu primo,
Depois ele pronto, viajou, foi estudar na Argélia, foi estudar na Argélia e fiquei lá. Ela era mais velha? Era mais velho, tinha 5 anos de diferença. Ok. 5 anos de diferença. Então ele foi estudar na Argélia, fiquei lá e pronto, dei continuidade a isso. E chegou uma altura, quando eu terminei o 12º ano, eu era para ter vindo estudar cá fora, mas como deixei uma disciplina que era matemática, então como tinha que fazer aquilo, mas fiquei a pensar, só ficar sentado a fazer uma disciplina não me justifica. Então, meu pai também tinha uma propriedade no Sequeiro. Eu fiquei a ver para aquilo, disse, tem capacidade de lavar água aí, então decidi fazer horticultura. Comecei a fazer horticultura e já era uma escala... No outro terreno, já era uma escala maior. E esse terreno foi cedido pelo seu pai também? Foi cedido pelo meu pai, ele me deu o terreno e eu comprei equipamentos de gota a gota com o dinheiro da cana-de-açúcar, porque é uma parte que nem cheguei a dizer, é que depois meu pai, quando viu o meu empenho, deu-me uma propriedade de cana-de-açúcar, não era grande, mas dava uma quantidade significativa de aguardente. E depois eu de lá, então tirei dinheiro, comprei material de gota a gota, de sistema de rega e tudo, e implantei um sistema de rega para horticultura e fiz e tive sucesso, comecei a vender em toda a ilha, isso já quer dizer que já era qualquer coisa significante. E depois eu optei por fazer culturas diferentes, comecei a fazer morango, mas dali é que deu a minha... Dali, quando comecei a fazer essa cultura, tive que vir estudar cá em Portugal e pronto, aquilo ficou... Está em stand-by, é isso? Está em stand-by. Então, você, com esse empreendedorismo todo, ligado à área da agronomia, certo, fez todo o sentido que você viesse parar aqui a agronomia. Pois... Como é que foi essa vinda até aqui a Portugal? É assim, eu, quando estudei o 11º ano e o 12º ano, vivi na cidade, porque como eu era do interior, as pessoas que são do interior sempre têm aquela coisa, chegam da escola e se a família tem algum empreendimento, alguma coisa, tem que ajudar de certa forma. Mas eu estava a ver que aquilo estava a se tornar um impasse para terminar os meus estudos. Então eu tive que concorrer para um internato, onde eu vivi 2 anos e lá sim eu dedicava-me inteiramente à escola para poder finalizar o meu estudo. E enquanto isso, eu conheci um colega que fazia teatro e como eu tinha sempre aquela paixão pelo teatro também, comecei a fazer... Então, peraí, deixa lá ver se a gente sintetiza aqui as coisas. Certo. Então, você até o 10º ano estudava e chegava a casa e fazia os seus empreendedorismos todos e tratava das coisas todas. Do 10º até o 12º foi viver para a cidade? Que cidade? Da povoação, era na minha ilha, mas era a nossa cidade, que era a cidade de povoação, que fica localizada em Ribeira Grande. Ok. E a quantos quilómetros da sua casa? Eram 11 quilómetros, não era uma coisa que cá em Portugal parece uma coisa insignificante. Sim, né? Lá é totalmente diferente, porque até as vias de acesso não são tão... na altura não eram tão acessíveis. Quanto tempo é que demorava a fazer esses 11 quilómetros? Uns meia hora também, não era muita coisa, meia hora, mas pronto. Mas optou por viver lá para se dedicar essencialmente aos estudos. Exatamente. E tentar terminar as coisas em tempo útil. Exato. Okay. E então aí apareceu o teatro. Então conte lá isso. Apareceu o teatro e fui. Eu tinha sempre a postura um bocado séria, porque era um bocado tímido também. E quando cheguei lá, subi no palco e o pessoal ficou encantado. Então diz, rapaz, tem mesmo jeito para coisa. Espera aí, chegou lá o quê? Chegou lá não se chama treino. Ensaios, né? Aos ensaios, exatamente. Aos ensaios. E gostaram de si, viram que você tinha um talento. Havia ali um talento natural, mas já tinha alguma vez feito alguma coisa desse tipo? Sim, já tinha feito, porque na nossa escola, no 8º ano, quando dávamos na matéria uma parte que era as IST, as doenças sexualmente transmissíveis ou qualquer coisa assim do tipo, a professora sugeriu-nos que fizesse um trabalho. Eu com os meus colegas, já tínhamos feito tanto trabalho, tínhamos tido sucesso e eu disse, que tal fazermos uma coisa diferente? Éramos 4 rapazes e pronto, e precisávamos de uma mulher, só que a cena não era ter uma mulher, era alguém fazer-se de mulher. Então fizemos uma espécie de sketch, né? Que era um teatrinho lá pequeno de 20 minutos, qualquer coisa assim.
E teve muito sucesso, até chegámos a apresentar nas escolas, porque aquilo era uma sensibilização, de certa forma, às doenças sexualmente transmissíveis. Então, já tinha tido aquela experiência e depois fizemos outras peças ligadas à época neolítica e tudo isso na história, porque aquilo teve impacto e foi uma forma até de transformar as aulas mais soft, a matéria mais soft. Então, quando eu fui, já tinha mais ou menos umas noções e eu consegui cativar o pessoal de lá. E então começámos a fazer peças, já na cidade fazíamos peças. Mas era um grupo amador? Exato. Era um grupo do internato? Era um grupo de quê? Era um grupo amador constituído por várias pessoas. Tinha funcionários do Correio, tinha pessoas de diferentes áreas. Um grupo amador da cidade? Da cidade. De Ribeira Grande. Da Ribeira Grande. Era o único grupo de teatro que havia lá? Acredito que havia mais. Nas outras localidades já havia um... Não, mas em Ribeira Grande. Em Ribeira Grande. Não sabe? Na altura era o único que havia. Havia. E as pessoas aderiam, as pessoas gostavam de teatro, as pessoas iam lá ver as vossas peças. Que peças é que vocês faziam? Que tipo de coisa é que... Nós fazíamos diferentes peças. Retratando problemas sociais. O nosso objetivo era de sensibilizar as pessoas das coisas. Aqui eu mesmo fazendo aguardente fazíamos teatro a demonstrar o impacto negativo do aguardente, ou seja, a demonstrar às pessoas que é uma bebida sim, tem que ser bebida, mas com a moderação e tudo. Fazíamos também ligada à área da saúde, porque eram propostas feitas mesmo pelo hospital para fazer temas fornecidos por eles. E eram vocês que nós escreviam? Desenvolvimos aquilo e depois apresentávamos com a aprovação do hospital, se estava de acordo com os critérios, de acordo com a mensagem que queria transmitir, e fazíamos o teatro. Agora, em termos de aderência, esse é o problema da nossa ilha, não tinha tanto, porque na nossa ilha tem um grupo teatral, por acaso, que tem muita força, não só em termos nacionais como internacionais. O pessoal já estava muito habituado às coisas dele e o nosso não era bem assim. O nosso não tinha só a parte lúdica, mas tinha a parte da dramatologia, de mostrar a coisa realmente da forma que é, não é? Então não havia, inicialmente não havia tanta aderência, tínhamos que andar na rua praticamente a pedir às pessoas que para irem ver. Depois aquilo começou a ter aderência e depois tivemos convites de São Vicente, onde tem o Mindelact, onde faziam festivais internacionais de teatro, onde tivemos esse nome que você disse? Mindelact. Que é o nome do festival internacional, é isso? Mindelact não só é Mindelact é uma casa cultural, e também é um nome que se dá também a um festival, sim, é um nome também dado a um festival internacional de teatro, se não estou em erro, claro. E então fomos convidados e fomos lá participar, fizemos uma peça teatral e que teve muito sucesso na altura. E sobre o quê? A peça demonstrava a vivência do cabo-verdiano em diferentes facetas, desde a agricultura, do modo de vida. E quem é que escrevia isso? Eram vocês? Escrevíamos em conjunto. Eu, por acaso, nessa parte de escritura, era um gajo que tinha ideias a 100 km por hora e escrevíamos, eu geralmente, todo o pessoal dava a sua ideia durante os ensaios, mas quem escrevia, na maioria, era um senhor que era funcionário do Correio. E muitas vezes eu ajudava porque lá está, eu tinha muitas ideias e onde eu morava tinha uma comunidade que vivia mais ou menos isolada, ou seja, ficava muito distante da estrada. Era um pessoal que preservava muita coisa, em termos linguísticos, expressões antigas que já não ouvias, se calhar, ou que as pessoas já até desconhecem. E então eu conseguia trazer um bocado daquilo para a cidade. E pronto, aquilo tinha boa aceitação. E pronto, tudo isso que eu falei sobre o teatro para dizer que quando eu vim para Portugal estudar, eu vim fazer um curso em artes cênicas. Então o seu objetivo mudou. Exato. Ou seja, a partir do momento em que descobriu o teatro, houve aí uma paixão e tentou vir. Mas porquê é que pensou em vir para Portugal? Porquê é que não lá em Cabo Verde ou noutro país? Porquê Portugal?
Epá, é assim, Cabo Verde em termos de artes cênicas não tem, creio eu que não tem escolas mesmo para dar cursos superiores em artes cênicas. Portugal, porque de certa forma eu considerei uma terra de oportunidades, porque estando cá, se eu fizesse um curso de artes cênicas, estando dentro da Europa, tanto que eu podia seguir carreira, e se não desse eu tinha outras chances de fazer outra formação complementar ou de seguir outra carreira. E, por isso, lá está, eu vim fazer artes cênicas aqui, mas chegando cá, o curso não abriu. Agora... Isso era onde? Isso foi na Lusófona. O curso não abriu na altura e tinha vaga somente para ciências políticas. Então tive que estar 6 meses praticamente no curso de ciências políticas, mas pronto, era uma coisa que não me dizia nada e também mesmo... Viveu em Lisboa, então? Vivi em Lisboa. Foi a primeira vez que veio fora de Portugal? Ou melhor, veio fora de Cabo Verde. Sim, foi a primeira vez que vim fora. E... Qual era a ideia que tinha de Portugal, já agora? Antes de abordar depois essa questão de Lisboa e tudo isso, que ideia é que você, como cabo-verdiano, olhava para Portugal? Já disse que era uma terra de oportunidades, não é? Certo. Mas, estando lá e olhando para Portugal, terra de oportunidades a que nível? A nível, já disse aqui algumas coisas, a nível de conhecimento. Certo. E mais? Epá, é uma terra que, pronto, há sempre disponibilidade de formações ou empregabilidade. É também, todos nós sabemos que muitos aqui se calhar conseguem um documento e depois podem ir para um outro país onde conseguem se calhar ter, pronto, Portugal tem as suas condições, mas onde conseguem ter melhores condições ainda ou desenvolver-se ainda muito mais e pronto. Okay. E quando chegou, e em termos de qualidade de vida, também olhava para Portugal como um país com melhor qualidade de vida do que Cabo Verde? Epá, numa primeira instância, sim, mas entretanto meu pai já tinha feito viagens aqui junto da Câmara de Comércio, porque fizeram intercâmbios entre agricultores e tudo, e ele já bem me conhecia, o meu modo de vida, o meu modo de estar, e ele disse-me, olha, eu te digo uma coisa, tu não vais gostar daquilo, pá. Porquê? Porque é esse modo de vida? Porque eu era uma pessoa que gostava de estar ligada à agricultura, ligada àquelas coisas e viver numa cidade onde só havia prédios, se calhar era uma coisa que seria um impasse para mim na primeira instância. E depois, claro, como o professor disse em termos de qualidade de vida, eu na minha ilha, eu não sei se é uma publicidade por ser de lá, mas a qualidade de vida é extrema, porque a alimentação é uma coisa riquíssima, ou seja, estamos a falar de terras onde praticamente ou não são feitas, por exemplo, adubações nem nada disso, tudo é feito de forma natural e o preço também é muito baixíssimo, não tem nada a ver. Então a alimentação é boa. O estilo de vida que as pessoas têm também não tem stress, não tem nada disso, ou seja, as pessoas trabalham até, por exemplo, às 3 horas da tarde, depois podes sentar com o teu amigo a falar vá falar de qualquer coisa que esteja do vosso agrado ou seja, a pessoa consegue viver, se calhar já é diferente agora que eu vim para Portugal, acabo por dar conta que havia Portugal se calhar como um sítio com uma grande qualidade de vida. Epá, não posso dizer que, pronto, depende de pessoa para pessoa, né? Cada um... Mas eu quero saber a sua opinião. já vi. Mas qualidade de vida não acredito que tenha tanto assim, porque... Como Cabo Verde, não acredito que tenha tanto, porque eu vejo, por exemplo, familiares meus... Quando falo em comunidade de vida, aqui penso que, não sei, posso estar enganado, mas dá-me a ideia que é mais aquela questão de comunidade, das pessoas se ligarem umas às outras. Não é só isso? Falo em ter um lar, falo na forma, por exemplo, ter, ter um lar, ter uma alimentação, ter, por exemplo, um tempo para dedicar-se à família. Não, é isso. Mas, porque se formos ver em termos de educação, talvez a qualidade em Portugal seja melhor do que em Cabo Verde. De educação. A questão da educação formal, escolas, o conhecimento.
Não sei. Sim, de certa forma sim, quer dizer, nós seguimos muito o modelo português, em termos de no que eu estudei em Cabo Verde. Mas depois existem falhas a nível, por exemplo, do ensino superior. Certo, certo. Isso, digo eu. Sim, eu também não estudei lá, mas o que dá para ver é que estudando cá fora e chegando em Cabo Verde, a pessoa tem geralmente, dependendo dos cursos também, não é? Tem uma maior aceitabilidade, ou seja, há um maior reconhecimento. E isso uma pessoa pode tirar a conclusão de que, claramente, que o ensino aqui tem muito mais qualidade, até porque Portugal, comparando com Cabo Verde, Portugal é um país já desenvolvido, já tem mais a noção de desenvolvimento é muito tenue também. Exato, mas já tem mais acessibilidade, de certa forma, a tecnologias que nós ainda não temos e na área tecnológica, claro. E em termos de saúde também, presumo que também a qualidade aqui seja melhor que em Cabo Verde. Também pode depender de ilha para ilha, mas pronto. Ou seja, cá está, aquilo que você me está a dizer é que uma coisa é essa qualidade de vida, que se calhar aí Portugal poderá ser melhor do que em Cabo Verde. Outra coisa é a questão do stress, a questão da comunidade, da família, de ver como é que do tempo disponível para respirar, de certa forma. Aí se calhar Cabo Verde ganha, não? Certo, presumo eu ganhe, mas também só para um parêntese, em termos, por exemplo, de saúde, claro que Portugal, por estar equipado, por ter mais tecnologias, por ter mais acessibilidade a tudo isso, de certa forma, isso é uma maior qualidade, mas, por exemplo, eu, na minha ilha ou até na ilha ao lado, se eu quiser fazer uma consulta, faço uma consulta particular com 10 euros. E depois o médico passa-me um diagnóstico, vou a um sítio também, ou seja, em termos de, se eu quiser fazer um tratamento é muito mais barato, quer dizer, dependendo do tratamento, porque há tratamentos que não se pode fazer lá, mas se eu quiser fazer um check-up, por exemplo, ou coisas assim, o preço que eu pago lá é totalmente diferente. Por exemplo, uma consulta dentária, posso fazer uma limpeza de dentes, por exemplo, com 20 euros, aqui é impensável, não é? Posso fazer uma desvitalização, por exemplo, com mais ou menos 40 euros ou coisa assim. Aqui são preços que nem se fala. Quer dizer, de certa forma, aquilo é um bocado depende do contexto, não é? Depende do contexto, mas claro que em muita coisa, falando de um país que tem esse nível de desenvolvimento, a qualidade, de certa forma, a qualidade de vida, por um lado, é melhor, não é? Agora, eu, quando referia-me qualidade de vida, referia a parte da pessoa, pronto, aqui, no meu ponto de vista, a pessoa vai para o trabalho, sai às 6 da tarde, chega a casa, janta, deita, levanta, é um ciclo, não é? Lá já é diferente, a pessoa consegue, além disso, consegue sair do... A pessoa vive mais, exato, consegue sair do trabalho, chegar, dependendo de onde mora, fazer uma caminhada, passear com os filhos ou fazer alguma outra atividade extra além disso. Aqui já se torna um bocado complicado fazer isso. E você veio parar logo em Lisboa. Parar logo em Lisboa. Onde isso é bem evidente. Onde isso é bem evidente. E o seu pai tinha razão, ou não? E ele tinha razão. No primeiro mês foi um mês um bocado complicado, porque eu, durante o mês, não desfiz a minha mala. Tipo, até ter certeza que eu fico, mas tipo, pronto, enfim, olha, tinha um objetivo, e quando se tem um objetivo na vida, independentemente dos obstáculos, tem-se que alcançá-lo. Eu saí de lá com o objetivo de fazer um curso e ser um espelho para os meus irmãos, porque fazendo um curso eles também, era uma forma de estimulá-los também a seguir as minhas pegadas, porque nós sabemos que o estudo é de extrema importância, até para melhorar uma sociedade. E então eu vim, independentemente das circunstâncias que encontrei na altura, tinha um objetivo e lutei por isso. Então, mas depois a coisa não se concretizou porque o curso não abriu, você foi para Ciências Políticas. As Ciências Políticas não gostou daquilo. Exato. E como é que aparece aqui o Politécnico Beja no meio disto tudo? Na altura, quando tomei o meu título de residência, eu disse, tenho que ver uma coisa para fazer, não posso ficar parado. Então comecei a ver escolas, a ver formações, e um dia alguém me falou do Politécnico, que alguém que era cá de Beja, disse, Beja tem um Politécnico, vê se não consegues lá, porque eu andava a tomar explicações para fazer o teste de acesso
num centro de explicações, e a senhora que O trabalhava acesso ao ensino superior ao em ensino Portugal. superior em Portugal. Só que estava a fazer para física, matemática e química, e todos nós sabemos, eu vim de um modelo de estudo muito parecido, mas Portugal, relativamente a Cabo Verde, o 12º terminas, por exemplo, com um ano a mais, ou seja, tens o 12º aqui, o 12º de Cabo Verde corresponde ao 11º ano praticamente de cá. E então não consegui aprovar-me nos testes de acessos nacionais, e então ela falou-me disso, e falou-me de Beja. Então fui ver. Na altura fiz uma candidatura para um teste, porque já era o único que havia na altura. E Então entrou através de um teste. entrei através de um teste aqui no Politécnico, que era Ligado à parte da agronomia. agronomia, que era um teste agropecuária mediterrâneo. Então você saltou do teatro para a agronomia. Exatamente. E isso não é deixar um sonho, ou é outra coisa que você também gostava, também queria? Pronto, como já falei da minha parte empreendedora, a agricultura, eu sempre estive ligado à agricultura. Agora, a questão é quando atinges uma certa maturidade, aprendes a dar prioridade às coisas e a ver as coisas de forma racional. Claro que teatro podia dizer que era um sonho, não é? Não pode ser, não. Simplesmente é uma coisa que eu deixei de lado para dar prioridade, porque também uma coisa que tenho de dizer é que teatro em Cabo Verde não é uma atividade que dê para autossustentar, então sempre tinha que ter. Por isso eu pensei, por que não ter algo certo e deixar o teatro como uma opção, uma atividade amadora, uma atividade amadora, exatamente, uma segunda opção, uma coisa de diversão, ou o quê. E então por isso é que eu fiquei vim para a agronomia. E veio para o CTESP mas primeiro veio para o CTESP de qual deles? Agropecuária Mediterrânea. Agropecuária Mediterrânea. Mas só fiz um ano, porque eu já tinha 23 anos, e como havia o maior de 23, então eu disse, já não podia perder tempo, né? E então eu fui fazer o teste de biologia e fui aprovado, tive a aprovação na disciplina, e então entrei para a agronomia. Só fiz o primeiro ano do teste, então depois entrei para a agronomia. Para a agronomia, Exato. que é onde está agora. Que é onde estou agora. E vindo de Lisboa para Beja, como é que foi? Para ser sincero, Sim, é isso que eu quero. Em grande parte foi das melhores coisas que me aconteceu, sabe? Porquê? Porque eu, como tinha crescido numa região pequena, de certa forma, em termos de habitações e tudo isso, calma, pacata. Beja é mais ou menos isso, é uma cidade mais calma. Lisboa, todos nós sabemos que é uma cidade movimentada, e para quem quer estudar até é um pouco complicado, porque tem todo tipo de oferta, tem festas todo o dia, tem tudo. Então aqui já estaria ao menos de certa forma afastado da tentação, não é? Então, também há festas aqui, não? Mas claro que é outro nível. E então aqui para estudar era um sítio que eu sabia que eu ia conseguir de certeza. Então não tive problemas nenhum, e até cheguei e adaptei-me facilmente. Eu não tive nenhum problema com isso. Neste momento está no terceiro ano, se não me engano, sim, estou no terceiro, não é? Exato. As coisas têm corrido bem. Sim, graças a Deus. Então, pronto, adaptou-se bem à cidade, adaptou-se bem ao curso. O facto de estar aqui no Politécnico, tem convivido com outras pessoas de outras nacionalidades, portuguesas e não só, não é? Sim. Isso, de que forma é que isso tem ou não enriquecido também as suas perspectivas de vida? Claro que sempre conviver com outras pessoas e conhecer outras realidades nos torna pessoas melhores, porque ao entender outras realidades conseguimos entender a nossa realidade também, não é? Convivi sim com algum pessoal de Erasmus, convivi com o pessoal, quando cheguei cá convivi com o pessoal português que era da minha turma, e pronto, não quero dizer. Sentiu que Beja o acolheu
como normalmente, sem discriminações por ser de Cabo Verde, por ser negro. Não, quanto a isso não tive problemas. Cheguei cá, olha, e fui bem recebido. Nunca sentiu discriminação, nunca sentiu esse tipo de situações aqui em Portugal? Epá, sentir-se já senti, e o pior é que muitas vezes não é essa pessoal que seja português ou de uma forma não sei, um bocado estranha, de pessoal que seja branco, né? Eu, por exemplo, tanto cá, pronto, vou falar primeiro de Lisboa. Lisboa, já entrei em supermercados e estavam seguranças africanos lá. Entrei e estava a fazer as minhas compras e de repente da par que o gajo está a seguir-me durante o meu trajeto dentro da loja. Ou seja, é uma coisa que deixa-me um bocado de mal, porque vejo o próprio africano a fazer... A assumir logo que os outros africanos vão ali à loja para... Exato. Ou seja, não sei se é uma tentativa de ser... diria como é que dizer? Sim, valorizado. Valorizado pelo patrão ou pelos colegas de trabalho. E aí, esse gajo apanhou a fazer isso, ok? Mas é uma coisa que me deixa um bocado pensativa até que ponto as pessoas podem chegar ao... não sou... enfim. E aqui em Beja também acontece muito isso nos centros comerciais. É que tu chegas lá e de repente quem está lá, o polícia ou segurança, muitas vezes acontece é que dá pares que o gajo está a te seguir durante o teu trajeto e sem que ele tenha algum motivo. Por uma coisa é se tem algum motivo para te fazer aquilo, mas supostamente és uma pessoa que entrou lá como qualquer outro para fazer uma compra e começa a te seguir durante o teu trajeto e depois das conta daquilo. Claro que aquilo deixa um bocado desconfortado de estar a fazer compras e ver que alguém está desconfiado de ti, dá-te vontade nem de fazer a compra, de ir para casa e deixar para outro dia. E aconteceu-me isso. Outra vez também entrei no estabelecimento comercial e todas as pessoas entraram, pessoas que eram portugueses ou não sei, presumo que eram portugueses, entraram com as suas mochilas e tudo. Eu entrei com a minha mochila, a rapariga me disse: olha, tens que deixar a mochila na porta. E eu, na altura, eu sou uma pessoa que não liga, já não estou habituado a ligar a essas coisas, às vezes nem dou muita importância. Só que depois eu fiquei a pensar, depois eu via para o pessoal, eu vi todo mundo com as senhoras com as suas malas de lado, outras pessoas com as suas mochilas, e eu digo, isso realmente não me soou lá muito bem. E claro que era uma atitude de racismo, porque por ser negro não podia entrar com a mochila porque supostamente eu ia roubar a loja ou ia tirar alguma coisa. Claro, são situações desconfortantes, né? Mas eu acho que eu me preparei a mim mesmo, que já sabia que podia ser coisas que eu ia encontrar aqui. Então eu vim preparado e nunca deixei que isso me abalasse ou me afetasse. Aquilo é uma coisa que acontece lá e lá morre. Não dou asas àquilo, não dou sentimentos àquilo, porque isso só me tiraria o objetivo que eu tenho. Mas isso não tem um lado mau também, que é o facto de certa forma, dar razão a essas situações. Ou seja, o facto de, por um lado, eu entendo perfeitamente essa questão, e aliás é muito fácil eu estar aqui a falar como branco, está bem? Ponto 1, é muito fácil, portanto, que eu não consigo, obviamente, saber o que é isso, porque nunca fui sujeito a isso, e também espero que não o seja, mas, portanto, é para mim muito difícil pôr-me desse lado, não é? Pois, percebo. Pronto. O que não quer dizer que, obviamente, acho essa situação normal, como é óbvio, não é? Exato. Agora, a mim, ou você me dizer isso, eu entendo essa questão que você me disse, ou seja, que realmente se valorizar isso deve ser muito complicado gerir isso internamente. Exato, não é? exato. Mas, por outro lado, o facto de não dizer nada e deixar essas situações acontecerem, não é também poder dar razão a que elas continuem? É assim, certo que, por exemplo, no dia da rapariga na loja com a mochila, depois pensei em voltar lá e falar com ela e mostrar realmente que eu tinha percebido a situação que estava a passar lá. Mas depois, olha, acabei por deixar aquilo. Eu não estou aqui a... Sim. Cristina, não estou de maneira nenhuma a dizer que você procedeu mal. Certo, está bem? certo. Como é óbvio. Claro. Está bem?
estou a tentar compreender o porquê, sim, não é? Já compreender o porquê eu percebo até e se calhar na sua situação eu farei exatamente o mesmo. Não é essa a questão, está a perceber? Porque é muito fácil, como volto a repetir, é muito fácil falar. Quando a gente está perante as situações é que depois, obviamente, pronto, a coisa é diferente, não é? E realmente eu acredito que seja muito complicado reagir perante uma situação desse nível, porque implica a gente irritar-se, implica a gente... Pois desperta um sentimento um bocado lixado para alguém, não é? Exato. Por isso é que eu disse... Mas será que às vezes não faz falta isso? E é mesmo uma pergunta, será que... Não tenho resposta. Eu queria saber também se... Você tem alguma resposta ou se também não tem resposta a esta situação? Como é que eu disse? É complicado porque foram situações pontuais que aconteceu comigo. Eu percebo que realmente eu vejo que muitos colegas meus, se calhar passaram por situações diferentes, têm aquela vontade às vezes e já vi mesmo colegas meus em determinadas situações tiveram uma explosão, porque lá está, quando aquilo acumula de certa forma, é uma explosão que dá, a pessoa descontrola-se até de certa forma, porque já não tolera mais o seu, nem quer dizer, chegou ao seu limite, não é? E então, pronto, percebo que as pessoas às vezes têm necessidade de dar um grito de sufoco, de raiva, de revolta, mas uma coisa é certa, pá. Muitas vezes temos que saber onde é que é o lado mais fraco da corda e por isso isso é uma coisa que se calhar às vezes nos fragiliza um bocado, porque lá estamos fora da nossa terra, noutra terra ainda. O que se calhar menos queremos fazer é criar complicações ou conversas. Como eu disse, temos um objetivo e nós não queremos criar situações que nos desfoquem desse objetivo. Por isso, quando eu digo não dou asas àquilo, claro que eu me importo com aquilo e deixo-me triste ver, passado tantos anos, nós sermos colonizados por portugueses e nós termos ultrapassado tudo isso, porque nós, se fosse alguém para estar com raiva, tudo era nós, mas ultrapassámos tudo isso e vemos que perante todos esses anos ainda há pessoas que nos se calhar desejam que nós continuássemos a ser escravos ou que ainda pudessem fazer o que quisessem de nós. E claro que isso me deixa triste. Claro que eu, às vezes, eu sou um gajo muito observador e às vezes eu estou a ver coisas que além do que as pessoas imaginam. Claro que eu posso estar em determinadas circunstâncias, até ver, por exemplo, que um colega meu não gostou por exemplo, de eu ter um melhor desempenho, porque há coisas que tu vês, há mínimas palavras que as pessoas dizem que tu percebes que, esse sacana deveria estar na terra dele, pá. Tipo, mais resumidamente, não é? Ou seja, há diferentes situações que tu vês que és persona não grata, mas uma coisa é certa, aquilo que eu disse, tens que ter um objetivo na vida e não podes deixar pessoas, se calhar, que não tenham ou que percas o teu foco. Não, por isso é que eu digo, dou importância a isso, sinto isso, eu sei o que é isso, mas eu prefiro nem ligar para não criar sentimentos por dentro, porque qualquer sentimento por dentro poderia desmotivar-me e deixar-me sem alcançar o meu objetivo. Por outro lado, fico triste em certas coisas. Eu vejo que a grande parte dos meus colegas, quando disse grande parte dos meus colegas, falo dos meus colegas portugueses, eles têm um problema que eu acho que os deixa sem desenvolver muito com pessoas, é não querer conhecer a realidade dos outros. Por exemplo, eu quando falo de Cabo Verde, falo, por exemplo, da nossa cultura, ou falo da alimentação e tudo, para eles aquilo é uma coisa estranha, mas um estranho que tipo, sem importância, estás a ver? Então, aquilo deixa-me a pensar, porque... Mas aí, desculpa lá interromper, mas aí parece-me que há então duas situações. Há uma situação de racismo, certo, não é? Exato. Que, pelo que eu percebi, mas você vai-me dizer se estou a falar bem ou não. Claro. São situações felizmente pontuais. Exato. Estou correto? Isso está. Pronto. Exato. E depois há uma outra questão que é a questão de não querer saber ou de haver algum desinteresse em relação à cultura de outros países, de pessoas que vêm de outras nacionalidades. Mas isso também não é mútuo?
Ou seja, isso também não é ambas as partes, não. Não acontece também do outro lado. Eu, pronto, assim... Eu não estou a falar especificamente em si. Não estou a falar especificamente em si. Exato. Não, mas eu... Pronto, da minha... Pronto, eu posso falar com mais propriedade, claro que é de mim, não é? Claro, obviamente. Mas a tendência é o pessoal que veio de fora querer conhecer o país, até por uma questão de adaptação e de integração. E eu, por exemplo, se me falar de um prato vosso, claro que eu vou ficar curioso para conhecer e experimentar, porque quando eu for para a minha terra poderei falar assim, olha, a sorda, quando eu vi alguém a falar de uma sorda, já provei, é lá no Alentejo e tal. Para mim é um prazer falar disso e saber que eu tive cá algum tempo e consegui ter conhecimento da cultura. Agora, uma coisa não digo que não haja pessoas também que não se interessam tanto, mas minimamente eu sei que sempre alguma coisa vão interessar. Agora, quando eu digo assim é porque vejo que quando eu falo, por exemplo, eu falo por exemplo, da forma da alimentação ou de um prato, ficam com uma cara de estranheza, como se aquilo fosse algo de mau. E, por exemplo, eu quando digo que eu tomo café, por exemplo, com um prato de cachupa, com um ovo estrelado e com um chouriço, mas isso é muita comida, de manhã não se pode comer. Percebo, claro, a pessoa está habituada a outra cultura, mas se for um inglês a dizer que eu tomo café com um prato de cachupa, com bacon e tudo, bom café da manhã. Claro, então, mas os ingleses têm um café da manhã diferente. Pois, né? Eu acho que o melhor era você fazer um prato e te levar para as aulas para as pessoas prepararem. Por isso que eu estou a dizer, a forma como as pessoas, eu vejo que as pessoas querem conhecer apenas o lado que lhes interessa. Mas isso do ser humano é um claro, assim. Pronto, também, eu não sei explicar isso de certa forma, mas, por exemplo, no que diz respeito à África, eu vejo que não há nenhum interesse em saber relativamente à cultura, como é que as coisas funcionam, como é que deixam de funcionar, até porque eu acho que era uma forma, se calhar, de se entenderem melhor, porque pronto, é certo que nós viemos cá, nós é que temos que adaptar à realidade de cá, porque se alguém vai à tua casa, ele é que tem que adaptar a teu modo de vida, não é? Mas, de certa forma, se entenderes um pouco mais ou menos, já facilita na comunicação, já facilita no entendimento. É nesse sentido que eu falo. Então, há aí uma necessidade, no seu entender, de realmente haver uma maiores trocas culturais. Maiores trocas culturais, exatamente. Aqui dentro do Politécnico, não é? Presumo eu que sim. Por exemplo, eu falo, de um primo meu. O primo meu foi para a China estudar. China tem uma cultura totalmente diferente. Mas chegou lá... Os chineses entusiasmaram com a cultura deles, que fizeram atividades culturais em que todos participavam. Mas aqui também há. Certo. E o problema é que o nível de participação é muito reduzido. Pois, quer de um lado, quer do outro. Exato. E era aí que eu estava a tentar chegar. Exato. O meu problema é que realmente eu acho que o nível de participação e de envolvimento dos alunos de várias nacionalidades, infelizmente, eu acho que é um bocadinho baixo, não é? E precisamos de uma pessoa empreendedora para tentar desenvolver esse tipo de situações. Eu acho que há aí trabalho a fazer, mais uma vez, mas eu estou farto de dizer isto aos alunos. Pois, há sempre para fazer mas obviamente também tem os estudos, tem os objetivos que você aqui falou, mas acho que era muito interessante haver realmente mais estas trocas e mais partilhas e workshops de trocas culturais. Acho que isso era muito importante, porque a partir do momento em que realmente passamos a descobrir outros mundos, as coisas mudam. Exato, mas lá está, isso agora por acaso vem entrar em confronto com o que eu disse, é que, por exemplo, eu vou fazer uma atividade cultural ligada, por exemplo, à minha terra, mas por outro lado eu sei que muitos não têm, ou a maioria não tem interesse em conhecer aquilo, em saber daquilo. Ou seja, de certa forma, não tem tanta motivação como teria se eu soubesse que o pessoal tinha curiosidade em saber como é que aquilo funciona. Não sei. Mas isso é um ciclo, isso a mim soa-me um ciclo, ou seja, você não faz porque acha que não tem interesse. Então, se não tem interesse, não faz. Então, andamos à volta. Também não é sempre. Se calhar há formas de quebrar o ciclo, mas pronto, isso depois. Não, percebo. Há que sempre ter uma iniciativa, alguém que dê um passo para começar alguma coisa, não é? E obviamente tem que ser algo que seja realmente motivadora para as pessoas, obviamente, não pode ser uma palestra sobre a
acho eu, uma palestra sobre culinária sem que haja realmente algo palpável, ou como degustação, é que está, ou degustação, ou qualquer coisa desse tipo, não é? Exato. Ou até mesmo um show cooking, é muito mais interessante fazer coisas desse tipo, não é? E eu conhecendo Beja, conhecendo o Politécnico, tenho certeza que isso seria interessante. De certeza. Já fizeram isso no ano passado. Acho que já fizeram, houve aqui atividades que já foram feitas que tiveram adesão das pessoas e que foram bastante interessantes. O problema é que depois param um bocado no tempo e se calhar deviam ser mais regulares, digo eu, mas pronto, isso é algo que a gente depois pode também falar. Exato. Neste momento está a terminar. Neste momento está a terminar o terceiro ano? Ou está no terceiro ano? Sim, estou. E os seus planos? Quais são eles? Agora, vai acabar. E depois? Assim, eu, terminando o curso, queria só fazer uma licenciatura primeira, mas, entretanto, vejo que há necessidade de fazer um mestrado e mesmo os meus pais me sugeriram isso. Disseram que acham que é uma mais-valia para os tempos agora, porque as coisas mudaram e ter um mestrado significa se calhar ter uma maior empregabilidade, não é? E então, terminando a licenciatura, penso fazer um mestrado, mas não é agronomia, é engenharia alimentar, porque eu acho que saber plantar, colheria e armazenar seria o ciclo ideal. Então isso que é o meu plano. E depois, claro... Mas o alimentar... Vai fazer alimentar porque quer sair então da área de produção e entrar na área da transformação. Exato. De certa forma está ligado à sua família, não é? Claramente. Transformação. Será uma mais-valia. Será sim, de certeza que será. E quero fazer esse curso e enquanto faço, vou tentar sintetizar o que eu aprendi na agronomia, ou seja, se eu puder arranjar algum trabalho em alguma exploração agrícola que eu possa praticar os conhecimentos que eu adquiri e solidificá-los, não é? E seria muito bom, porque 2 anos eu acredito que é um tempo que uma pessoa consegue adquirir alguma experiência, claro que pronto, há sempre muito para aprender, não é? E depois o objetivo disso é se calhar ficar um ano fora de Portugal, num país onde se fala um inglês mesmo, porque eu tenho um impasse que eu creio que tem que ser ultrapassado, que é falar um inglês como deve ser, porque eu sempre estudei francês na escola e tenho a necessidade de falar inglês porque eu vejo que a agronomia é uma área que está a transformar em uma área tecnológica também, porque tudo que está ligado a ele está ligado à tecnologia. Então o inglês também é uma língua que é o intermédio disso tudo. Eu saber falar um bom inglês consigo perceber melhor as coisas, e então eu penso que tenho que ficar um ano fora aprendendo um inglês. Erasmus, é isso que está a pensar? Erasmus não sei porque... Se o Erasmus dá logo uma bolsa e a possibilidade de fazer isso que você acabou de dizer. Posso fazer isso, sim, posso fazer. Mas porquê é que nunca pensou nisso no segundo ano e agora no terceiro? Por acaso pensei no Erasmus, mas para ser sincero, fiz uma coisa que o professor já tinha falado, que é assim, passa às vezes linguística. O que é que me aconteceu é que eu, como já disse, tenho 26 anos, né? Então fiquei a pensar, eu quero fazer isso, eu queria realmente ter feito um Erasmus, mas pensar que eu podia fazer e não fazer todas as minhas disciplinas foi uma coisa que eu disse, eu não posso perder mais tempo com isso. Eu percebo que se calhar foi uma forma de pensar negativa minha, porque eu poderia ir e se calhar voltar, mas só que eu pensei isso no segundo ano, queria fazer este ano, e se este ano eu deixasse alguma coisa, agora já era complicado, acho eu que era complicado para mim. Mas quando vão a Erasmus, vocês vão preparados, ou seja, vocês antes de ir para Erasmus já sabem perfeitamente o que é que vão fazer lá fora e já sabem perfeitamente que equivalências vão ter e o que é que fazem ou não fazem quando voltarem. E o objetivo até é tentar não fazer nada quando voltarem, ou seja, que aquilo que façam lá fora tenha tal equivalência. Exatamente, não é? Você ainda tem a oportunidade de, quando acabar o curso, ou então no mestrado, também de poder fazer isso. Exato. Se terminar a licenciatura, pode ir durante um semestre lá para fora fazer um estágio Erasmus numa empresa, que é no fundo aquilo que você estava a dizer também. Pois, faz sentido, mas
Como eu disse anteriormente, em relação ao estudo, a ir fazer disciplinas fora, não optei por isso, porque pensei isso já não era no segundo ano, e como também em Erasmus, creio eu que na maioria os testes são feitos em inglês, e isso, eu fazer um teste e não saber o que é isso, mesmo sabendo a matéria, eu entendido o inglês e não saber passar aquilo para o papel, eu acho que seria uma coisa que me deixaria um bocado... Uma pessoa empreendedora como a Albertina dizer-me essa coisa agora, isso não joga com aquilo que você me disse no início. Pois, eu sei, por isso é que eu disse, isso é uma coisa, se calhar é uma forma negativa de eu pensar, mas é um receio que eu tive, eu sei que não deveria ter, porque já tinha tido essa conversa com outra pessoa que não era o professor, e disse-me o mesmo, tu não podes ter esse tipo de coisa, tens que arriscar. Pronto, e enfim. Ainda tem um mestrado. Pois, ainda temos muito para tirar isso. Temos muito pela frente. Então, e depois, quando acabar tudo isso, o objetivo é voltar para Cabo Verde, ficar por aqui. Como é que é? E voltar para lá e agarrar no negócio do seu pai? Bem, espero que até terminar tudo isso o vento esteja favorável, né? Então, o que eu penso realmente é fazer o que eu já disse anteriormente, e ir para Cabo Verde, não só mexer com um pouco mexer naquilo que nos meus pais têm, no modo de desenvolver e dar outras visões àquilo, mas também fazer alguma coisa pela minha ilha e pelo meu país, ou seja, levar novidades, levar coisas que possa ser palpáveis e desenvolver empreendimentos, pensando não só em mim, mas pensando na sociedade em si, ou seja, empregar pessoas, dar outras visões às pessoas, e isso é uma coisa que eu acho que é uma missão que eu tenho. Porque é uma responsabilidade. Eu antigamente eu pensava num curso ou numa formação como uma forma de ganhar dinheiro, mas hoje já não penso isso. Claro que isso é uma recompensa do trabalho, mas eu penso em fazer coisas, coisas grandes, fazer coisas que eu possa desenvolver o meu país, coisas que eu possa desenvolver a minha ilha e melhorar sim a qualidade de vida das pessoas, fazer com que as pessoas não vão para o êxodo rural, que permaneçam na sua zona onde sempre quiseram estar, mas tendo um emprego, tendo condições de vida, que pudessem lá fixar-se. Então isso acho que é o meu objetivo, a minha missão. Vai além além da parte empreendedora, que é... Pronto, vai em consonância com a parte empreendedora. É um tipo de empreendedorismo, mas que vai além da parte do interesse económico. Isso é o que eu penso e é o que eu acho que faz sentido para mim. Acho que é uma bela maneira de terminar a nossa conversa. Exato. Albertino, muito obrigado por esta partilha e pronto, e tudo corra pelo melhor. Ok, obrigado, eu agradeço o convite. Ao contrário do que possas pensar, é um podcast quinzenal do Instituto Politécnico Beja, sendo eu, Luís Miguel Luz, o responsável pelo mesmo. Caso queiram dar a vossa opinião ou sugestões sobre o podcast ou sobre os episódios que já ouviram, podem fazê-lo enviando um mail para luisluz@ipbeja.pt. Partilhem e divulguem este podcast pelos vossos contactos e pelas vossas redes sociais. Ajudem a mostrar a riqueza da nossa multiculturalidade através das histórias de vida dos nossos alunos. Termino com um desafio aos atuais e antigos alunos do Instituto Politécnico Beja que me estejam a ouvir. Caso queiram participar neste projeto, contactem-me, luisluz@ipbeja.pt, e venham também partilhar aqui as vossas experiências de vida. Fico à espera desses contactos. Até breve.